Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar de dois livros, Negritude, Usos e Sentidos, do Munanga, e outro do Munanga chamado Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, certo? Então, eu tô tentando acertar uma forma de ter uma luz adequada para que se enxergue o quadro. Então a gente vai tentando aqui mexer a câmera para que eu consiga fazer isso, tá bom? Bem, então o Munanga, ele vai falar sobre a questão da identidade, que é um dos temas que mais me interessam, a identidade racial. E ele elenca 3 marcadores ou fatores, né, que ajudam na construção dessa identidade. O primeiro é o histórico, que o Munanga acha que é o mais importante. Então, é através do conhecimento que o povo tem da sua própria história que ele consegue ou não consegue construir a sua própria identidade. E como boa parte da história africana ou do negro foi destruída pela colonização, ou não só destruída, mas assim, muitas vezes disposta de tal forma que as pessoas acabam não sabendo, como se fosse uma história que não tivesse tanta importância assim. Então, o Munanga percebe que o lugar no Brasil, né, que mais é possível enxergar um pouco, né, dessa consciência histórica do negro seria através das suas manifestações religiosas. Então, através do candomblé, da umbanda e tal, se sabe através da repetição pela oralidade dos mitos e, portanto, das histórias que construíram boa parte aí do que os negros sabem de si mesmos, né, através da sua história. O outro fator é o fator linguístico, que também foi o Munanga considera como tendo sido destruído, porque tanto os africanos que continuaram na África foram colonizados e aí incentivados, digamos assim, a esquecer sua própria língua e adotar a língua do colonizador, quanto os africanos que foram, né, espalhados pelo mundo pela diáspora, que aí passaram a usar realmente o idioma do colonizador. E aí o Munanga diz que no lugar, digamos assim, dessa comunicação, do linguístico, o Munanga fala sobre a estética, né? Então, a estética do cabelo, da roupa, da música, da dança, tudo isso acaba ficando mais ou menos no lugar do linguístico realmente que tinha anteriormente. E o terceiro seria o fator psicológico, que seria a solidariedade. Então, o Munanga diz assim que se existe esse grau de solidariedade entre os negros, principalmente por causa das estruturas comunitárias que os negros passaram a viver. E aí essas estruturas que construíram culturalmente a ideia de solidariedade que, segundo ele, está presente na identidade racial negra. Bem,
De qualquer forma, eu vou afastar um pouquinho aqui, ver se melhora. De qualquer forma, ele fala também que talvez exista uma identidade mais abrangente, que é a identidade de pertencer a um grupo que se sente excluído, né? Então, todo mundo, né, todos os negros se sentem excluídos de alguma forma, passaram por esse tipo de situação de alguma forma, portanto, possuem essa identidade em comum. Então, como eu estava falando sobre a história, essa história, a história que o negro tem de si mesmo, ou que o africano tem de si mesmo, ou do negro que tem sobre a África, é a história que não é ele mesmo que está contando a história do seu próprio povo ou do seu próprio continente, mas é a história, a versão do branco sobre os negros, né, e sobre a África. Então isso é uma versão, muitas vezes, na maior parte das vezes, uma versão distorcida, colonialista mesmo, para fazer com que a civilização branca se coloque como realmente algo melhor, de tal forma que os negros passem a querer embranquecer, ser igual aos brancos, né? Fazer parte dessa cultura branca, dessa história tão grandiosa. Bem, continuando, aí ele fala sobre o quanto seria importante para a identidade racial negra quando o negro se aceitar cultural, moral, física e psiquicamente, então se aceitar em sua plenitude e se aceitar de tal forma que ele não deseje ser branco, né? Não deseje ter características brancas para se sentir melhor. Bem, aí ele fala de alguns movimentos que eu ainda estou inteirando ainda sobre eles, mas um pouco que eu sei sobre isso a partir apenas do livro do Munanga, são dois movimentos. O pan-africanismo, que foi um movimento que pretendeu, digamos assim, unir todos os negros, todos os negros do mundo, os diaspóricos e tal, e teve até um movimento de tentativa de retorno dos negros que saíram da África para a África, e era realmente uma ideia de solidariedade, né, entre os negros, e também fez muito parte do processo de descolonização que a África se viu, né, na primeira e na segunda metade do século XX. Bem, um outro movimento, que é o movimento da afrocentricidade, que pretende que todos os estudos que os negros espalhados pelo mundo que fazem parte desse movimento tem que fazer, tem que se colocar a África e o negro e o africano como centro da história. Então, criar uma filosofia africana, ou recriar, ou redescobrir, descobrir qual a posição do africano em certo momento da história, sempre então colocando o africano como protagonista de tudo do que aconteceu e do que virá. Então sempre um pensamento assim. Bem, outros autores, e aí o Munanga vai usando de vários autores para construir o texto dele, vai falar que o objetivo da negritude teria que ser três. A questão do orgulho, né, o orgulho de ser negro,
de ser fiel às raízes africanas, né? E de ter essa ligação com a África. Então, se você não tem, procurar saber, procurar se informar, né? E a solidariedade, né? Entre todos os negros do mundo. Então, aquela coisa assim do nós por nós mesmos, né? Então, se eu não sei, não tenho informações suficientes sobre a África, então eu vou ajudar, eu vou buscar ajuda e quando eu souber eu também vou ajudar um outro irmão e assim por diante. Então, esses objetivos acabam fortalecendo a construção dessa identidade racial, que é cultural, né? Então, ela é um tornar-se negro também. Tá? Bem, existe uma discussão sobre será que a África teria algo culturalmente unificado, algo que fosse africano, né? E que dissesse, ó, isso aqui pertence a toda a África, né? O que há uma discussão, né? Porque como a África é muito grande, cheio de povos, etnias e tal, então há essa discussão se isso é possível ou não. Mas enfim, existe uma linha que pensa que há algo comum entre os povos de toda a África, e daí seleciona quatro itens, né? O parentesco, então, segundo esses autores, na África, as pessoas, elas não são classificadas ou identificadas a partir da profissão, da nacionalidade ou algo assim, mas sim a partir do parentesco, de quem você é filho, de quem você é pai, de quem você é mãe, de quem você é irmão. Então, o parentesco acaba definindo o sujeito, a identidade do sujeito, e não algo que no Ocidente seria outra coisa, né? Seria a profissão, ou a nacionalidade, ou sei lá. Uma outra coisa seria a coletividade, que vários autores percebem como isso é distintivo do mundo ocidental, né? De como essa ideia do individualismo que está presente na Europa e tal, como isso bateu de frente com o princípio do coletivo, de pensar no coletivo que é próprio, segundo essas teorias, próprio do pensamento cultural africano. Uma outra característica seria o casamento, a importância do casamento nas sociedades africanas, que seria tão importante que não haveria um papel social em nenhuma sociedade africana para o sujeito que seria solteiro. Então, tamanho a importância do casamento nas sociedades. E a questão da autoridade, geralmente baseada no sangue, né? Então, quem vai ter poder e quem, né, perdeu o poder e que vai ganhar é sempre relacionada à questão do parentesco, do sangue. E um fato interessante também, que ele fala um pouquinho sobre a questão da democracia na África, a democracia africana no sentido original, cultural, né? Que seria ainda mais profunda do que a nossa democracia representativa, que busca o consenso, né? O convencimento. Aqui seria a democracia baseada na unanimidade. Enquanto todo mundo não estiver convencido de que a certa decisão deve ser tomada, a decisão não será tomada. Interessante. Bem, num outro livro, deixa eu ver, esse livro aqui, que também é muito, muito legal, ele faz duas distinções que me parecem assim fundamentais para a gente entender o racismo e o racismo no Brasil, né? Eu vou começar pelo nosso, depois eu volto. Então, no Brasil, o racismo seria classificado como um racismo universalista, que
esse racismo, então, ele vem da ideia de que seria a única solução para o país, no caso no Brasil, né, esse racismo que existe no Brasil, seria a miscigenação. Então vamos misturar todo mundo, né, para embranquecer o país, e daí o sangue negro desapareceria. E isso, né, claro, obviamente isso é uma forma de racismo, né. Aí o antirracismo que veio, né, desse racismo universalista, que seria o antirracismo universalista, ele diz o seguinte, que como somos todos mestiços, então não tem razão de a gente ser racista, né? Então, não seja racista, né? Essa é a ideia. Só que essa ideia é a ideia de que somos todos humanos, né? Que há alguns anos está, né, tá sendo colocado e tal, na mídia e tal, nas redes sociais, como algo antirracista, né? Não, somos todos humanos, não temos diferença entre nós e tal, porque todos nós somos humanos, somos todos mestiços, né? Só que o movimento negro considera esse antirracismo racista. Por quê? Porque esse antirracismo, ele desconsidera as diferenças. Ele quer homogeneizar tudo, quer tornar tudo igual, ou seja, quer a miscigenação, que é o desaparecimento mesmo cultural, racial do negro na cultura branca. Então, ele desconsidera a legitimidade da diferença, né? E o movimento negro quer justamente isso, que é a legitimidade da diferença. Ele quer permanecer diferente, mas não sofrer discriminações, preconceitos por isso, né? Ser aceito por ser quem é. E aí a gente vai ver o racismo diferencialista, que é o que existiu nos Estados Unidos e na África do Sul, onde, né, aquela gota de sangue determinava se a pessoa era negra ou não. E esse racismo diferencialista era aquele que era segregador. Então, você fica lá, eu fico aqui, tem bairros para mim, bairros para você, e não há mestiçagem, né? Isso é inviável. Então, existiu, né, esse tipo de racismo. E esse racismo gerou um antirracismo diferencialista, que é o que o movimento negro brasileiro está buscando como o certo para eles, tá? Então, o que esse antirracismo diferencialista quer? Ele quer a manutenção dessas diferenças, né, e do respeito a elas, não segregação. Então, eu sou diferente, sou diferente. Quero me manter assim, mas eu não quero ser segregado, eu quero poder morar do lado da sua casa, eu quero poder ter a minha religião do lado da sua, né? Eu quero ter o mesmo direito civil que você, essas coisas. E as diferenças culturais, então, elas não devem ser assimiladas, né? As identidades culturais negras não devem se perder na cultura branca, não podem embranquecer. Então essa é a ideia do antirracismo diferencialista, que é o que está valendo. É isso que o movimento negro, eu acho que em sua maior parte, defende, certo?